Olá, Pastor Davarro Ribeiro de Itaperuna. Tudo bem? É com muito prazer que eu cedo essa entrevista para que o senhor possa informar todos os nossos irmãos tudo sobre o direito do trabalho que está acontecendo nesse momento de pandemia. Para mim é um prazer, uma honra poder ajudá-los. O que os trabalhadores precisam saber sobre as leis e decretos provisórios sobre o patrão e empregados para não serem enganados? O mais importante nesse momento, os empregados têm que ter conhecimento da medida provisória 936, uma medida do governo federal. O que tem nessa medida provisória 936? Nela, o governo autoriza as empresas a suspender o contrato de trabalho dos empregados por até 60 dias. Pode suspender por 30, depois por mais 30 ou 60 de uma única vez. Nesse caso, o empregado não trabalha de forma alguma e recebe diretamente pelo governo. Ele assina um contrato com a empresa, aquele contrato vai para o Ministério da Economia e o pagamento é feito pelo Ministério da Economia direto na conta do empregado. Outro fato importante dessa medida provisória, que pode ser adotado pelo empresário, é reduzir a jornada de trabalho do empregado. Não suspende o contrato, mas reduz a jornada. Pode reduzir a jornada do empregado por até 90 dias, mas presta atenção, empregado. Se a empresa reduzir a carga horária do empregado, a jornada do trabalho do empregado, o empregado trabalhava 8 horas, agora a empresa fala assim, você só vai trabalhar 4 horas. Isso significa que você vai receber também de forma proporcional. Se a empresa reduzir tua jornada de trabalho em 50%, por exemplo, em vez de trabalhar 8 horas, tu vai trabalhar 4. 4 horas serão pagas pela empresa e 4 horas será paga através de um benefício pago pelo governo para compensar o empregado. Agora, eu tenho tido notícias que há empresas que reduziram a jornada para reduzir o pagamento do salário, mas um mês depois colocou o empregado para trabalhar as 8 horas normais e continua pagando de forma proporcional. Está errado. Se você teve a sua jornada reduzida, o seu salário também é reduzido e, obviamente, você não vai trabalhar mais do que aquela hora proporcional ao salário que você está recebendo. Só para exemplificar, fica repetido, mas para ficar claro, se eu tenho uma jornada de 8 horas, ganho R$1.000, a minha jornada foi reduzida para 50%, então eu vou receber R$500 e só vou trabalhar 4 horas. Esta medida, ela só é por até 90 dias e já se passaram 60. Ela só pode por mais 30 dias. Então, doutora Antônia, devido à pandemia, muitas empresas estão adotando o sistema de redução de carga de horário de trabalho. A redução de salário, isso é legal e dentro da lei? Sim. Reduzir a jornada de trabalho com a redução do salário ou suspender o contrato de trabalho por até 60 dias são medidas que estão na medida provisória 936, portanto, são medidas legais que o empresário pode tomar, mas o empregado não fica desamparado. Nesse caso, o governo vai pagar a diferença. Se não receber seus direitos trabalhistas, qual é a alternativa para o empregado? Eu tenho uma excelente notícia. A Justiça do Trabalho, nessa época de pandemia, ela está funcionando muito bem. E vou te falar uma coisa, de forma muito rápida. A gente tem conseguido liminares para levantamento de fundo de garantia, para seguro-desemprego, para restabelecimento do plano de saúde, porque hoje os processos são todos eletrônicos. Então, se você foi dispensado e não recebeu suas verbas rescisórias, não conseguiu levantar o teu fundo de garantia, não conseguiu se habilitar no seguro-desemprego, a melhor forma é procurar um advogado de sua confiança para que ele possa entrar com uma ação de imediato, requerendo de forma liminar, ou seja, em caráter de urgência, que o juiz determine a expedição de alvará para você levantar o teu fundo de garantia e se habilitar no seguro-desemprego. Porque a alternativa melhor é essa. Porque não há que se falar de você se habilitar para receber esse auxílio emergencial. Porque ele se destina a uma outra categoria. Os empregados que perderam seus empregos nos dias atuais, o que tem direito de verdade é o seu seguro-desemprego. Doutora Antônia, como está o sistema de auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal atualmente? Porque, assim, existem muitos casos de fraude, né? Onde pessoas que estavam com óbito no sistema e pessoas que constavam como sendo, exemplo, presidente da República. Qual é a sua opinião referente a isso?
infelizmente, em qualquer tipo de auxílio do governo, assim como outros tipos de verbas, principalmente públicas, o nosso país não é referência quando o assunto é corrupção. Isso é de forma lamentável, todos nós temos combatido e orado muito pelo nosso país, que eu acho que hoje o que temos que fazer é orar muito pelo nosso país. É a mão de Deus que tem que pesar sobre o nosso país diante de tanta corrupção. Mas o auxílio emergencial tivemos vários problemas, mas o governo tem corrigido de forma pontual e tem uma ferramenta chamada auxílio emergencial, que é uma ferramenta muito fácil de manusear. Todos aqueles que se encaixam no pedido do auxílio emergencial preenchem um cadastro, nome de pai, mãe, data de nascimento, é tudo muito didático. É só ir através do site da Caixa ou baixar o aplicativo. É de forma muito rápida, de uma forma muito didática, você consegue fazer o teu pedido. Doutora Antônia, tem algo a mais a nos dizer que a senhora julga importante para passar para todas as pessoas nesse momento? Sim, tem duas coisas importantes. A primeira é para você, empregado, que teve o teu contrato suspenso por 30 ou por 60 dias, você não pode ser dispensado ao retornar ao trabalho. Se você teve o teu contrato suspenso por 30 dias, você tem estabilidade por 30 dias após retornar às suas atividades. Se foi por 60 dias que o teu contrato ficou suspenso, você tem 60 dias de estabilidade após o teu retorno às tuas atividades, só podendo ser dispensado depois que cumprir esta estabilidade. E se o empregador, se o patrão demitir antes, vai ter que te indenizar. Essa é a primeira observação. A segunda é que nós devemos intensificar as nossas orações. Precisamos muito nesse momento de oração para que realmente nós possamos sair dessa situação que não é só a pandemia, hoje já é a economia que está toda paralisada. Tempos melhores virão. A paz do Senhor, meus irmãos.